20. É no 20 que nós estamos? Sim. Das 900 teses propostas para o exame público, Pica adianta que grande parte delas traz o cunho da originalidade. As primeiras 17, por exemplo, intentam conciliar filosofias díspares. Assim é proposta a conciliação entre os sistemas platônico e aristotélico. Razão pela qual, insatisfeito por ter acrescentado, além de tantas teorias e correntes, muitos outros temas extraídos da antiquíssima teologia de Mercúrio Trismegisto, bem como numerosas outras doutrinas dos caldeus e de Pitágoras, juntamente com a ciência mais arcana dos hebreus, aduzia ainda outro acervo de proposições a serem discutidas, todas elas de minha criativa elaboração e que versam sobre o mundo natural e divino. Em primeiro lugar, proponho uma concordância entre Platão e Aristóteles, o que, aliás, até agora era apenas tido como possível a muitos, mas por ninguém demonstrado de modo satisfatório. Boécio, nota 53 em Boécio, 480 a 524, fim da nota 53. Boécio, dentre os latinos, já prometera realizar tal projeto. No entanto, não consta que jamais tenha levado a termo aquele seu intento. Suplício, que dentre os gregos foi quem prometera a idêntica obra, oxalá também ele tivesse conseguido tal empenho. Também Agostinho escreve não terem faltado uns outros tantos que, em meio aos acadêmicos, tenham tentado comprovar por subtilíssimos argumentos a mesma empresa, a saber que a filosofia de Platão e Aristóteles são idênticas entre eles. Nota 54 em acadêmicos. Ele põe contra acadêmicos 3, contra acadêmicos é o texto, que cita 3,19. 3 em números romanos, vírgula 19. Fim da nota 54. De sua parte, João Gramático, enquanto afirma que a discordância entre Platão e Aristóteles só existe para quem não entendeu o pensamento platônico, também relegou para os pósteros o encargo de demonstrá-lo. Nota 55 em João Gramático. João Gramático, originário de Alexandria, no Egito, especialista em gramática, mas também filósofo e teólogo. Morreu em 580 d.C. Era mentor da heresia do triteísmo. Para ele, a trindade era a soma de 3 deuses com natureza distinta. Ficou conhecido também por seus comentários aristotélicos. A trindade, que é uma representação forte na Igreja Católica, ele põe aqui. Foi o mentor, foi o dessa que era tido como heresia, dessa ideia de trindade, né? Soma de 3 deuses com natureza distinta. João Gramático, de Alexandria, no Egito. Fim da nota 55. Adicionei ainda os vários tópicos nos quais numerosos princípios de Escoto e de Tomás, de Averroes e de Avicena, tidos por discordantes, são por mim considerados na mais plena harmonia entre eles. 21. São aqui mencionadas outras proposições de alcance científico e filosófico, tidas pelo protagonista como verdadeiras inovações dentro da cultura erudita da época. Em segundo lugar, apresento o que pessoalmente penso sobre a filosofia aristotélico-platônica e mais outras 72 novas proposições de física e de metafísica que poderiam, dado que se atente para isso, resolver, salvo engano meu, o que aliás em breve me será elucidado, qualquer questão em torno dos problemas naturais e divinos, em nível bem distante daquele pretendido mediante a filosofia transmitida nos cursos escolares e privilegiado pelos doutores de nossos dias. Senhores, não seria o caso de tanto admirar que eu, como alguns insinuam ainda nesta idade juvenil, a que mal se permite a leitura de comentários alheios,
queira introduzir tanto uma filosofia nova quanto o fato de engrandecê-la, se for bem sucedido, ou de desmerecê-la. Seja qual for, em se tratando de submeter o julgamento minhas descobertas e ciência, que não pesem os anos do autor, e sim o mérito ou defeito delas. 22. Apresentação de um novo método para a filosofia, a saber, a ciência dos números segundo a tradição pitagórica. Lembra o autor que a ciência dos números é o ponto alto da sabedoria. Há outrossim, à parte do que temos referido, um outro sistema de filosofar novo, mediante os números, aliás, de origem remota e praticado por antigos teólogos tais como Pitágoras, Aglaofemo, Filolau, Platão e pelos primeiros platônicos, mas hoje em dia, como tantas outras especialidades, caído em desuso, tal por negligência dos pósteros que deles quase não se encontra traço. Aí aqui ele tem uma nota em Aglaofemo, nota 56, Aglaofemo, dele só temos notícia porque é citado por Proclo e Giamblico. Introduziu Pitágoras nos mistérios orfícos. Fim da nota 56. Nota 57 em Filolau. Filolau de Crotone, da escola pitagórica, viveu no século V a.C. Deixou um grupo bem ativo de discípulos como Símia e Sebete, que apareceram em Fedro, de Platão, como interlocutores. Fim da nota 57. E tem uma nota no próximo trecho que nós vamos começar, vou falar a nota antes, é sobre Epinomis, nota 58. Epinomis, 977 ASS, fim da nota 58. Escreve Platão no Epinomis que a ciência dos números, dentre todas as artes liberais e ciências contemplativas, é a mais nobre e excelsamente divina. Ao perguntar por qual razão é o ser humano, é o homem, um animal sapientíssimo, responde, abre aspas, porque sabe lidar com os números, fecha aspas. Lance esse registrado por Aristóteles em Problemas, nota 59, Problemas escrito itálico, está citando. Se refere a Problemata de Aristóteles 30,6, fim da nota 59. Consta ainda ter Abumassar atribuído a Avensoar de Babilônia o dito, abre aspas, tudo conhece quem sabe fazer contas, fecha aspas. Nota 60 em Abumassar, Abumassar ou Albusamar ou Apomazar, astrólogo muçulmano, autor da grande introdução à astrologia, Al-Madka Al-Habir, traduzida para o latim entre 1130 e 1150. Esta obra tinha sido reeditada na época de Pico della Mirandola e por isso era bem conhecida. Fim da nota 60. E sobre Avensoar, 61. Avensoar de Babilônia, não confundir com o médico Avensoar de Sevilha, que é de 1094 a 1162. Avensoar de Babilônia era ele está se referindo a Avensoar de Babilônia, não confundir com o médico Avensoar de Sevilha, pioneiro na técnica da traqueotomia. Avensoar de Babilônia é figura desconhecida. Fim da nota 61. Isso tudo não poderia ser verdadeiro se por arte dos números tivesse ele entendido aquela perícia na qual os comerciantes de hoje são espertos. Daí a advertência clara de Platão no sentido de não se pensar seja essa divina aritmética a mesma daquela dos comerciantes. Por essa aritmética tão dignificada, já que ela me parece, após diuturnas pesquisas, eficiente, estou apto a responder publicamente e assumir o empenho de explicar, pelo método dos números, as 74 questões tidas como as principais em matéria de física e de teologia.
23. Para desfazer possíveis equívocos no seu posicionamento favorável à magia como método auxiliar da nova filosofia, Pico elabora uma série minuciosa de distinções entre magia negra ou feitiçaria e a verdadeira magia, que consiste em saber interpretar os assuntos das ciências humanas e divinas por critérios de subtilíssima intuição simpática. Ele põe intuição simpática entre aspas, então que eu tinha lá questionado atrás para se refletir sobre qual seria a ideia dele das questões, ele tem um trecho só falando aqui sobre isso. Então ele faz uma distinção entre a magia negra ou feitiçaria e a verdadeira magia, que para ele que a magia consiste em saber interpretar os assuntos das ciências humanas e divinas por critérios de subtilíssima intuição simpática. Também apresento algumas proposições a respeito da magia, nas quais elucido haver duas categorias de ciência mágica. Uma que consiste em obra e poder demoníacos, fato esse, na verdade, execrando e horrendo. A outra nada mais é, posto que examinada a fundo, que o ápice supremo da filosofia natural. Então, magia, para ele, é ápice supremo da filosofia natural. Então, e quando ele põe aqui, até esse aqui, interpretar assuntos das ciências humanas e divinas por critérios de subtilíssima intuição simpática, então essa é aquela coisa que a gente falou, de saber elaborar a ponto de ter uma vasta qualidade na sua percepção de consciência, né, para poder interpretar esses assuntos das ciências humanas e divinas e ainda se permitir o que eu veria como intuição simpática, a questão da sua criatividade ou da sua qualidade de estar aberto a perceber ainda coisas além do que foi falado já pré-pronto, né? Então, magia para ele é o ápice supremo da filosofia natural. Quando se referiam a uma e outra, os gregos nunca atribuem o nome de magia à primeira dessas duas, mas denominam goeteia, feitiçaria. A outra, segunda, outorgam a apelação específica de magia, entre aspas, como se a denominassem perfeita e suprema sabedoria. Com efeito, mago, na língua persa, sou idêntico ao que entre nós significa intérprete e cultor das coisas divinas, na opinião de Porfírio. Nota 62, se referindo a Porfírio de Abstinentia, século IV, ou aqui a nota 4:16, 4 em números romanos, fim da nota 62. Então, basicamente, ele está falando aqui de tipo quando a magia, que na verdade para eles magia, citando a referência grega, não tinha magia como uma coisa má. Quando se referia a alguma coisa que estaria dentro de uma coisa que vai chamar de magia negra, eles chamavam de goeteia, que seria feitiçaria. E aí ele faz aqui, com efeito mago, usando o arquétipo do mago como representação na língua persa, soa idêntico ao que entre nós significa intérprete, ele põe entre aspas, intérprete cultor das coisas divinas. Então, basicamente, ele está trazendo um discernimento de quando, tipo, a magia, ela está sendo considerada magia num sentido negativo, porque ela está sendo olhada por um olhar ignorante, por uma consciência que não compreende aquele que compreende o que está muito além do que aquela consciência que observa e não compreende consegue compreender. Então, a primeira não só é condenada e detestada pela religião cristã, mas por toda a legislação e em qualquer país bem evoluído. A segunda, a primeira, é o que ele está falando do que está do lado negro da coisa. E isso inclui a questão de ficar se negando conhecimento. A segunda, todas as pessoas sábias, todos os povos interessados nas realidades celestes e divinas, aprovam e circundam. Aquela, a mais fraudulenta dentre as artes, esta, a mais elevada e santa filosofia. Aquela, nula e vã,
esta firme, fiel e sólida. Aquela quem a cultiva sempre a esconde, porque redunda em ignomínia e desonra para o seu autor. Dessa, desde a antiguidade, quase sempre derivou esplendor máximo e glória para o saber. Daquela, nunca se ocupou filósofo algum ou alguém devotado às boas artes. Esta, para aprendê-la, Pitágoras, Empédocles, Demócrito e Platão atravessaram os mares e, ao retornarem dela, deram notícia para depois a conservarem como o mais precioso de seus segredos. Aquela, já que não se pode provar com argumentos positivos, também não possui paternidade definida. Esta, tendo linhagem ilustre, possui paternidade nobre, tem com efeito 2 progenitores de destaque: Zalmóxide, a quem imitou Ábaris, o hiperbóreo, e Zoroastro, não aquele a quem talvez pensais, mas o filho de Oromásio. Aqui nota 63 em Zalmóxide. Zalmóxide, personagem mítica lembrado por Heródoto, 4 em Números Romanos, 95 SS. Depois de servir a Pitágoras como escravo, retorna à sua pátria, Trácia, e divulga a doutrina da imortalidade da alma. Após sua morte, foi elevado pelo povo à categoria dos deuses e tido como juiz das almas. Seu culto era circundado de um rito macabro. Na ocasião dos festejos em sua honra, imolava-se um ser humano para servir de mensageiro entre ele e os terrestres. Zalmóxide era considerado como um dos fundadores da magia do lado de Zoroastro e Pitágoras. Fim da nossa nota 63. Então ele fala Zalmóxide, a quem imitou Ábaris, aí nota 64 em Ábaris. Ábaris é referido por Clemente de Alessandria, Stromata 21, 133,2, também Platão, República, 600b, Giamblico, Vita Pi, século XIX, 90, mencionam esse personagem, e do qual que ele não falou muito. Fim da nota 64. E Zoroastro, não talvez aquele quem pensais, mas o filho de Oromásio, nota 65 em Oromásio. Oromásio, Ahura Mazda. Houve vários personagens com o nome de Zoroastro. Aqui Pico identifica célebre dos pais da magia. Para um estudo completo sobre Zoroastro ou Zaratrusta, o oráculo dos caldeus, ver a obra de Bides e Clement, Les Magies Helléniques, de Paris, 1938. Fim da nota 65. Zoroastro está falando do que é referido em Alcebíades. Tá. Que a magia, e ele responderá no Alcebíades, que a magia de Zoroastro é simplesmente a ciência das coisas divinas, a mesma que os reis persas ensinavam aos seus filhos a fim de que aprendessem a reger a si próprios, como fazem com os negócios do governo. Dirá ainda no Carmide que a magia de Zalmóxide é a medicina da alma, porquanto por meio dela se proporciona o equilíbrio espiritual, da mesma forma com aquela outra enseja a saúde do corpo. Carmide, nota 67. Carmides, 156, ele põe aqui, fim da nota 67. Na senda desses, em seguida, deram continuidade Caronda, Damigerão, Apolônio, Ostene e Dardano. Nota 68 aqui em Dardano. Caronda, Damigerão, Apolônio, Ostene e Dardano, discípulos de Pitágoras, são citados por vários autores do passado. Tertuliano, de Anima, 57, em Migni PL 11, 792. Diógenes Laércio,
8 em números romanos, 1,16. Jamblico, Vitafi, escreve PHYTH, 33,104. Porfir, Vitafi, 21. Plínio, Nat, História, 30 em números romanos, 3x, 13 SS. G. Flávio, Anton Guide, 7 em números romanos, 43, fim da nota 68. Por aí seguiu Homero, do qual demonstraremos oportunamente em nossa teologia poética ter simbolizado pelas andanças de seu Ulisses, a par de todas as demais, também esta sabedoria. Seguiram-na Eudoxo e Hermipo, e quase todos que estudaram a fundo os mistérios pitagóricos e platônicos. Eudoxo, nota 69. Eusodo de Genido, geômetra e astrônomo. Foi discípulo de Platão em Atenas. Esteve no Egito para se aperfeiçoar em astronomia e depois fundou em Cisico uma escola de doutrinas matemáticas. Daí se transfere para Atenas, onde leciona ciências e filosofia. Sua filosofia combina Anaxágoras e Platão. Fim da nota 69. E Hermipo, nota 70. Hermipo de Esmirna, discípulo de Calímaco, 200 a.C., deixou várias compilações de obras, como as de Teofrasto e Zoroastro. Escreveu uma biografia crítica de Pitágoras, refutando a imagem mística do matemático deixada por Heráclides. Fim da nota 70. Quase todos estudam a fundo os mistérios pitagóricos. Por fim, entre os mais recentes, que prosseguiram por idêntico roteiro, encontro 3. O árabe Alquindo, Rogério Bacon, Guilherme Parisiense, árabe Alquindo, Rogério Bacon e Guilherme Parisiense. Sobre Alquindo, nota 71. Alquindo, Al-Kindi, ou Abi Yusuf Yaqub ibn Ishaq, eminente pensador muçulmano, nascido em Bássora, vivido em Bagdá, morto em 873, precursor de Al-Farabi e Avicena, que ele já citou lá atrás. Fim da nota 71. Roger Bacon e Guilherme Parisiense, nota 72. Se refere a Guilherme de Alvernia, morto em 1249. Fim da nota 72. Dela fala outro sim, Plotino, nota 73. Enéada 4, 42, 43. Fim da nota 73. Dela outro sim fala Plotino, quando demonstra ser um mago, um serviçal e não um artífice da natureza. A essa espécie de magia, ele, homem de grande sabedoria, aprova e assevera que detestava a outra a tal ponto que, convidado para participar do culto demoníaco, disse ser mais razoável viessem eles ao seu encontro em vez de ir até eles, e com sobra de razão. E aqui é mais profundo, né? Quando ele diz viessem eles ao encontro ao invés de ir até eles, é tipo, venham vocês à luz, não me convidem às trevas, porque eu não irei. E basicamente o que ele está traçando, citando todos esses autores que ele está aqui falando, para fazer essa distinção de magia, é de se pensar de quanto de magia, que se considera magia no sentido negativo do termo, que não passa só de estarem se referindo a um ser humano que tem muito conhecimento das coisas divinas e da natureza. Um conhecimento muito profundo e muito poderoso. E saber discernir do que é o que ele vai falar de magia negra, que é que ele usou o termo lá, pegando uma referência grega, que eles não chamam de magia, né? Que, tipo, basicamente a referência que ele usou não tem assim, um que fala que é magia negra e outra é outra magia. É goeteia, tá? Que é a feitiçaria. E aqui tá falando do mago, né? Tipo, esse mago pegou e falou, ó, não me chame para as trevas porque eu não irei. Venha você para cá.
para a luz. É meio isso que ele está falando. Ao invés de me convidar para participar do culto demoníaco, disse ser mais razoável viessem eles ao seu encontro em vez de ir até eles. E com sobra de razão. Então, olhar mais profundo essas questões que a gente está acostumado a fazer esse tipo de leitura, né? E não levar ao literal essas coisas. Como aquela, com efeito, torna o homem dependente e escravo dos poderes malignos. Da mesma forma, esta o faz senhor e dono deles. Aquela, finalmente, não se pode arrogar o nome de arte ou de ciência. Esta, imersa em mistérios altíssimos, abarca uma contemplação profundíssima das realidades mais arcanas, aliada a uma compreensão mais abrangente da natureza. Esta, como se extraísse dos penetrais as forças benéficas disseminadas e inseridas por divina liberdade no mundo, não só realiza coisas admiráveis, admirandas, como ainda assiste zelosa à natureza que as concretiza. Esta, adentrando de maneira mais perscrutadora possível a harmonia do universo, o que os gregos significativamente chamam simpatia, vendo com clareza a mútua relação entre os elementos da natureza, adequando a cada coisa os impulsos naturais, além dos próprios, que se denominam os yuds dos magos, entre aspas ele põe sortilégios, desvela publicamente qual artífice as maravilhas latentes nos recônditos do mundo, no âmago da natureza, nos arquivos secretos de Deus. Yugugis, nota 74 em Yugugis. Yugugis originariamente era um pássaro minúsculo usado pelos adivinhos para fazer os sortilégios amorosos. Assim, são ainda referidos por Xenofonte em Memorabile. Mais tarde, o termo passa a significar todo tipo de sortilégio mágico. Observe-se que Yugis, escreve I-U-G-G-E-S, no plural, designa também uma divindade caldeia. Ver propósito, proclamação in República 2:213 e Incrat 33. Ainda Damácio, Príncipe.3 em números romanos. Fim da nota 74. Então ele pontua, né, do termo, o que vai vindo, e aí como eu não estudei lá, pode até ter, não sei qual é essa divindade na questão dos caldeus, mas de repente, quando você vai estudando, às vezes você descobre aquela divindade tal, fulano, chamado de fulano, ele era uma coisa, aí depois vem aquele outro povo que tinha uma outra concepção do nome e impele que aquela divindade fulano agora virou outra coisa, né? Tipo assim, pega uma coisa boa para querer transformar numa coisa mal, ou ter uma impressão ruim, não sei. Então, basicamente, quando ele fala esta, né, e vendo, e daí vem e revela os arquivos secretos de Deus, que seria a magia boa, que aqui na verdade não tem magia boa, tem aquele outro termo que ele usou para o que ele vai chamar de magia negra e a magia, que é o que ele está falando, tipo, dessa consciência mais elaborada que impele o divino e as coisas mais traz da natureza, o reconhecimento do divino em si, no ser humano. Então, que essa é capaz de discernir. Por isso que ele cita o Iude, além dela vendo com clareza a mútua relação entre os elementos da natureza, adequando a cada coisa os impulsos connaturais, além dos próprios, que se denominam os Iude, dos magos, ou seja, sortilégios, desvela publicamente qual artífice as maravilhas latentes nos recônditos do mundo, no âmago da natureza, nos arquivos secretos de Deus. Então, além disso, ela sabe fazer o discernimento entre o que de fato seria o que vão falar que é do mal e o que não é. Essa consciência, ela é dotada de saber ter esse discernimento, quando ela vai se elaborando, ficando mais, do que é essa coisa que na verdade não é magia, mas é vista como magia pela consciência ignorante, daquilo que é uma magia que vai chamar do que é a feitiçaria ou a magia negra, que aqui ele chama goeteia. Igual ao agricultor que junge os olmos às vides, assim o mago faz o conúbio entre a terra e o céu. Vale dizer, o mundo inferior às virtudes e às forças daquele outro mundo superior. Daí,
se depreende que tanto aquela comporta de fantasioso e nocivo, quanto esta de divino e salutar. Aquela, ao submeter o homem aos inimigos de Deus, afasta-o do próprio Deus. Esta o incentiva à admiração das obras divinas, que tem como sequelas certas a inflamada caridade, a fé, a esperança e o crescimento. Nada incentiva mais o culto a Deus quanto a assídua contemplação de suas maravilhas, que temos apreciado exaustivamente por mercê desta magia natural, da qual estamos a falar, e que de maneira mais ardente anima-nos para o culto e para o amor ao Criador, levando-nos a cantar, abre aspas, plenos estão os céus, plenas está a terra de majestade de tua glória, fecha aspas. Página, uma citação da página esse aqui é nota 75, citação Isaías 6,3. Seja tudo isso bastante a respeito da magia. Aliás, a respeito dela eu me prolonguei por saber que muitos, à semelhança dos cães que sempre ladram contra os estranhos, também haverão de condenar e odiar o que não entendem. 24. Segundo a teoria do autor, paralelamente aos textos bíblicos, existe outra doutrina secreta, não divulgada para o grande público. É hora, pois, de abordar aqueles temas que, extraídos dos antigos mistérios dos hebreus, eu os aduzi com o propósito de confirmar a sacrossanta fé católica. Aliás, esses assuntos, para que eles não sejam, porventura, tidos na conta de nugas fictícias ou julgados meras invencionices por quantos os ignoram, quero que todos entendam quais e de que nível sejam eles, de onde são tirados, com que famosos autores são confirmados, quão autorizáveis, divinos e necessários sejam para todos nós no tocante à defesa da religião contra as inoportunas calúnias dos judeus. De fato, escrevem não só célebres doutores dos hebreus, como também dentre os nossos, Esdras, Hilário e Orígenes, ter Moisés recebido do alto, sobre o monte, além da lei que deixou compilada em 5 livros, ainda uma autêntica interpretação da lei, mais secreta, porém. Nota em Esdras 76. Referência aos 4 livros de Esdras, os 2 primeiros, o de Esdras e o de Neemias, pertencem ao elenco dos livros autênticos assumidos pela Igreja. O terceiro é o Esdras grego. O quarto é outro apócrifo do gênero apocalíptico. Pico trabalha com o Esdras 4. Fim da nota 76. Hilário, nota 77. Hilário de Poitiers, denominado o Atanásio do Ocidente, bispo da mesma cidade, morto em 306. Fim da nota 77. Então, falou aqui, que afirmam em vários dos seus escritos ter Moisés recebido a lei que deixou compilada nos 5 livros sobre o monte, e mais uma mais secreta, com uma interpretação mais autêntica e profunda, a qual ele deixou em segredo. Sobre ela pesava um interdito da parte de Deus, no sentido de não divulgar entre o povo. Moisés só teria então revelado a Josué e aos sucessivos sumos sacerdotes sobre a sacra exigência de absoluto sigilo. Por certo, que bastava conhecer, por meio do simples relato histórico, seja a potência de Deus, seja a sua ira contra os ímprobos, seja a sua clemência para com os bons e justiça para com todos, bem ainda ser educado por meio dos preceitos divinos e salutares, a fim de viver corretamente de modo feliz, compondo-se, assim, ordenadamente, a verdadeira fé ou religião. No entanto, patentear à plebe os mistérios mais secretos da Altíssima Divindade,
ocultos, sob a formalidade da lei e o verbalíssimo da comunicação, que mais seria se não jogar as coisas santas aos cães e dar pérolas aos porcos? Nota 78, é uma citação MT, supõe Mateus, 7,6. Então, que são aqueles textos, ele está se referindo aqui basicamente a textos que são extensões ou uma profundidade maior de algumas coisas que são só citadas ali na Bíblia, nessa compilada, e que elas, para se acharem, ou que se tem hoje, está dentro do que vai chamar de ocultismo. Por quê? Porque ficou oculto, é esse que ele está falando que é o que Moisés deixou secreto. E porque ele está explicando aqui, usando esse termo, né, que seria, se não mais, jogar coisas santas aos cães e dar pérolas aos porcos. Porque é o conhecimento de muita profundidade, ele exige que o indivíduo ele tenha muito conhecimento pretérito para que a mente dele possa ter compreensão de profundidade daquele conhecimento. Então seria desperdiçar aquilo, dar aquele conhecimento ao povo que tanto não está preparado para receber, preparado no sentido de que tem que ter, sem julgar, né, que não tem a ver com competência, tem a ver com não ter ali o conhecimento prévio necessário para ter essa compreensão. E aí, de repente, até por outros perigos de repente, um mau uso do conhecimento, né? Que é quando a gente vê que na história da humanidade vem alguém com muito conhecimento e tenta usar aquilo para manipular os outros que não têm aquele conhecimento e que, por ignorância, né, vão caindo nessa manipulação. Então, tipo, ele fala ainda desses conhecimentos ocultos e explica o porquê de sua ocultação. Tudo isso porque ele vê que é muito importante fazer um discernimento, já que ele está trabalhando com muitos conhecimentos. E nesse conhecimento, você vê que ele fez as citações, teve aquelas notas anteriores ali, e ele está falando de questões divinas. É óbvio que ao longo da história ele vai vendo ali que tem muitos, ele até cita, não confundir, por exemplo, Zaratustra. Ele já explicou, ele tem um monte de personagens totalmente diferentes ali no meio daquele povo que tem esse nome, que são figuras conhecidas. Para que a pessoa, então ele vai fazendo esse discernimento que é magia do que não é, para que não fique assim, você vai lendo os textos, você vê que num período uma deidade que não era uma coisa maligna, ela passa a se tornar uma coisa maligna. Aí você vai buscar por que é porque o povo contrário, né, aquele da outra religião, começou num ponto de interconexão, pegou uma outra referência e começou a instalar naquele povo. Aí acaba que depois aquilo ali vira um negócio maligno que ele não era aquele negócio maligno. Então, tipo, essas questões, esses discernimentos que tem que ir tendo, e até do que talvez seja o oposto, né? De repente tem essas coisas que ele citou lá de uma outra figura, que tinha uns ritos macabros lá, horrorosos, que oferecia até gente, né? Até usava gente como oferenda. Então, ter esse discernimento e observar com muita profundidade essa questão de palavra magia. Né, e pontuando sempre de quando, e a gente vê ao longo da história várias situações onde algumas pessoas que vieram com conhecimento extremamente inovador sofreram um monte de coisa do povo mais ignorante, associando aquilo à magia simplesmente porque eles não conseguiam entender. Não conseguiam entender, não tinham uma referência para fazer o questionamento, então é aquilo que não entende, né, trata como se fosse magia. Então que ele faz esse discernimento e pontua que aqui nesse texto, ou nesse contexto, a palavra magia, ponto, ela se refere a coisa boa, que não tem magia boa ou magia ruim. Magia é bom, tá? Para ele significa essa questão que tem a ver mais com o estudo, tomar conhecimento das coisas, elevação, etc., que vai levar para o divino. E o que chamaria de magia negra ou feitiçaria é aquele que eles chamam de goeteia, ali. (25) Todos os grandes mestres do passado, inclusive o próprio Cristo, a par do que deixaram escrito ou paralelamente ao que se escreveu sobre suas doutrinas, todos eles confiaram a seus discípulos muitas outras verdades de alcance mais reservado. A esse acervo chama-se Cabala. Continuando. Portanto, manter essas coisas distantes do vulgo, com a obrigação de revelá-las aos perfeitos, pois entre eles é que fala sabedoria, segundo Paulo, isso nada tem de expediente humano,
mas é preceito divino. Nota aqui em Paulo, citando, nota 79, está citando uma parte de Coríntios 1, 2,6. Praxe essa acatada com rigor pelos antigos filósofos, Pitágoras quase nada escreveu a não ser umas poucas linhas que ao morrer confiou à sua filha Damo. Já as esfinges esculpidas nos templos egípcios advertiam para o seguinte, que os dogmas egípcios fossem custodiados pelas chaves dos enigmas, ficando assim invioláveis para a multidão dos profanos. Platão escreveu a Dionísio sobre os modos supremos de ser. Dionísio, nota 80, carta 2, 312, DE. Platão, escrevendo a Dionísio sobre os modos supremos de ser, dizia, abre aspas, por enigmas tenho que me expressar, a fim de que, caso essa correspondência caia em mãos estranhas, não seja entendida por outros quanto te escrevo. Fecha aspas. Aristóteles, a respeito dos livros de metafísica, nos quais trata de assuntos ultraterrestres, afirma haver-os editado e os fora de edição. E que mais? Assevera Orígenes que Jesus Cristo, mestre da vida, revelou muitas coisas a seus discípulos, as quais não as quiseram escrever para não torná-las conhecidas de todos. O que confirma de modo exímio Dionísio Areopagita, ao sustentar terem sido transmitidos por seus fundadores os assuntos mais reservados da nossa religião. Dois pontos. Ek nou eis non dia mesov logov, isto é, de mente para mente, sem escrita. Se referindo à telepatia e ao compartilhamento pessoal. Só através da comunicação oral. Eu acrescento telepatia porque quem estudar metafísica, Cabala, vai entender que não tem mais essas, né, ou até estudos científicos que não tem nada a ver com religião sobre os potenciais humanos sendo estudados dentro das universidades aí pelo globo. Dado que precisamente por tal maneira, segundo obra de Deus, era revelada a verdadeira interpretação da lei divina comunicada a Moisés, chamou-se a ela Cabala, o que significa para os hebreus o mesmo que entre nós recebimento. Nota 81 em Cabala, aqui está escrito Kabbalah, escreve Q-A-B-B-A-L-A com acento, tio em cima, H, do verbo kabel, que é igual a receber. E precisamente pelo seguinte, pelo fato de um receber do outro como que por direito de herança, aquela doutrina não por meio de documentos escritos, mas pelo processo das sucessivas revelações, porque ele está se referindo a textos de extrema importância, mais profundos e que, diga de passagem, são textos que eles vão mostrar o poder do divino no humano. E que ele coloca aqui, aqueles que estão dentro do campo da ignorância não estão preparados para recebê-las, no sentido que não têm capacidade de compreender. E isso faz sentido já pelo que ele falou na justificativa anterior, até pontuando essa questão de ter o discernimento entre o que é magia e o que não é magia, ou o que é magia negra, ou o que é goeteia, que ele chama de magia negra, e o que é magia. Né? Citando as questões lá de muito se tratar a questão do conhecimento, e de toda essa expressão do divino quando o ser vai ganhando uma autoconsciência mais elevada com relação aos seus processos de pelos ignorantes ser alguma coisa negativa. Então ele coloca que tem lá umas leis simples que tem uma profundidade muito maior. Para ser compreendida você tem que ter um monte de outros recursos, digamos assim, até uma capacidade de abstração bastante elevada para ver essa profundidade. Essa profundidade é o que estaria dentro dos textos ocultos, que aqui ele vai falar que foi passado através disso, que ele vai chamar de Cabala, que significa recebimento. E ainda cita que... E da onde que ele está tirando isso, né? Que ele fala que tem até Cristo, ele diz aqui, tanto de Cristo quanto de outros,
inclusive do próprio Moisés, de terem conhecimentos que não foram permitidos passar por escrito para o povo, dado a situação ainda de evolução espiritual em que se encontrava. Esses textos, óbvio, estão em todos esses registros de vários filósofos e escritores dos períodos próximos, que dentro dessas leituras, né, como eles eram povos que estavam sempre se interrelacionando, tem lá os escritos sobre coisas e acontecimentos ali do período. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, para quem está acostumado a ler esse tipo de livro, essas citações, e eles vão colocando, fulano desconhecido, fulano era citado por ciclano, porque tem algumas coisas que ao passo que vai descobrindo a interconexão dessas pessoas, esses personagens, os escritores, os filósofos, dos seres que vieram representar o divino de alguma maneira dentro do contexto histórico religioso. Às vezes você vai achar onde eles estiveram, alguma coisa que eles fizeram, não no texto próprio só daquele ambiente, mas através do relato, então, que seria, que assim que eles vão achando, de outros que de alguma maneira conviveram ali, ou conviveram próximos, ou receberam informação de alguém próximo. Então, por isso que consta aqui, antes que alguém que não tem costume de ler e fala, não, mas eu não vi isso, não estava escrito assim. Como que chega uma informação dessa aqui, que ele fala, até Jesus Cristo, mestre da vida, revelou muitas coisas aos seus discípulos, os quais não as quiseram escrever, para não torná-las conhecidas de todos. E aí ele vai fazendo as citações. Então, onde ele acha essas informações? Elas estão aqui, tem muitos personagens nesse livro. Elas estão ali nos registros e escritos, que podem ser de conteúdo filosófico, outro tipo de escrita, onde por vezes você vai achar questões relacionadas ao período que ele está escrevendo. E às vezes próximo, anterior, ideais projetados futuro ou coisa assim daquele período. E assim eles vão descobrindo essas outras questões de acontecimentos. E em algumas vezes elas sustentam como em alguma mais fortemente do que um só, como em outros pontos. Ele fala, achamos tal coisa também no livro de fulano citou isso, o filósofo ciclano também citou isso, o outro filósofo também citou isso, e o outro lá, mas no outro período adiante, citou isso também. Ou então vários do mesmo período, que citaram que teve um evento parecido com esta coisa que ele está falando. Então, 26. Pico apresenta a sua versão sobre a origem dos livros cabalísticos. Esdras é quem os mandou compilar e resguardar do conhecimento vulgar. Quando os hebreus foram repatriados do cativeiro babilônico por Ciro e já restaurado o templo sob o governo de Zorobabel, tiveram ânimo para restaurar seu sistema legislativo. Esdras, então, preposto para assuntos de religião, depois de corrigir o livro de Moisés, tendo plena consciência de que não era mais viável por causa dos exílios, matanças, fugas e escravidão do povo israelita, manter o costume fixado pelos antepassados de transmitir a doutrina oralmente. Também porque iria acontecer que os arcanos de celeste doutrina, a ele confiados de modo sobrenatural, tudo seria perdido, já que sem a interpretação dos textos escritos, a lembrança deles não teria longa duração. Resolveu que, convocados os mestres sobreviventes, cada qual fizesse uma exposição de tudo quanto havia conservado de memória a respeito dos mistérios da lei e por meio de amanuenses, o acervo fosse recolhido em 70 volumes, abre parênteses, tantos quantos eram aproximadamente os sábios do Sinédrio, fecha parênteses. Para que a propósito não tenhas vós, senhores, de dar crédito só a mim, ouvi o próprio Esdras que declara, abre aspas, ao fim dos 40 dias, o Altíssimo falou e disse, as primeiras coisas que escrevestes, dai-as de público, leiam-nas os dignos e indignos, mas os últimos 70 livros, conservai-os para serem confiados aos mestres do povo, pois aí está a veia da intelecção, a fonte da sabedoria e a correnteza da ciência. E assim foi feito. Essas as palavras de Esdras, esses são os livros da ciência cabalística.
E só um adendo, né, que muitas vezes se associa esse trecho que ele está falando aqui dos mestres do povo, se associa em algum tempo ali, principalmente na expansão de algumas culturas religiosas que se expandiram por meio de opressão, dominação, se associava muito que esses mestres fossem só tipo os gestores religiosos, né? E é óbvio que, lendo todo, não é a isso que ele está se referindo. O discernimento, os mestres, eles, fica claro nesse texto com profundidade que ele não tem a ver com nenhuma patente. Não tem a ver com nenhum tipo de patente assumida. Ele tem a ver com um ser que tem esse preparo intelectual em primeira instância, partindo do viés filosófico, e depois de consciência, para fazer o discernimento dessa compreensão mais profunda. É esse o mestre, não uma patente no sentido, não tem uma patente, como se algumas vezes isso é associado, de quem seja o mestre, de ter essa, sei lá, uma patente religiosa específica, né? Tipo, alguém que tem uma posição específica na igreja, só porque ele tem aquela posição. E esse seu mestre, às vezes nem é que ele entende. A gente já citou isso em outros livros aí, passando por diversas religiões, né, de alguns indivíduos que estão, inclusive, viajando aí várias partes do mundo, cada um de uma religião diferente, falando de ignorância com relação a essas questões, né, e que às vezes atrapalha, assim, as pessoas, seus processos vão chamar de cura, ou de mudança, ou de melhoramento, ou do melhoramento do nosso planeta. Entram até em questionamento do sistema político, atualizando todas as questões, é bem interessante. Então, continuando, tá falando aqui de entregar esses últimos aos mestres, mestres que gerenciam, que seriam esses mestres? São os seres que são dotados já de capacidade, não no sentido de desmerecer os demais, mas que têm já esse intelecto preparado para entender essa complexidade. E isso não é só uma questão, quando entra nessa questão cabalística, não é só racional, como em boa parte da questão filosófica é o ponto, né, a mente. Só que aí depois da mente você tem essa questão que é essa consciência, eu vou usar esse termo, mas quando você vai passando os vários textos eles mudam o termo, mas que seria para exprimir quando você alcança esse estado de ascendência, que está além da mente, então é essa unidade com o divino, e daí o divino se expressa no meu ser, entendeu? Ele pensa em mim, tipo eu penso ele, tipo eu Deus. Se eu Deus, então eu penso como ele, mas daí antes eu faço todo esse processo para eu conhecer e saber o que ele é. E me desapegar de tudo aquilo que ele não é. E que, por vezes, pode estar no meio de todo o conteúdo que eu tô lendo também. Falando que ele é coisas que ele não é. Então, tipo, é bem complexo a coisa aqui mais. Ele vai entrando numa profundidade enorme, lógico, com tantos conhecimentos assim. Essas palavras de... Esses são os livros da ciência cabalística, que ele tá falando que são os últimos, né? Neles proclama Esdras em voz alta. Estão contidos a veia da intelecção, isto é, a inefável teologia sobre a supersubstancialidade de Deus, a fonte da sabedoria, isto é, a precisa metafísica das formas intelectivas e angélicas. Enfim, o rio da ciência, isto é, a filosofia solidíssima da natureza. E aqui é interessante acrescentar também, que já trazendo para o nosso contexto atualizado, a gente tem ali estudos, livro Tratado da Metapsíquica, algumas questões que vão entrar mais nesse campo da metafísica, e que já está dissociado da questão simbológica religiosa de alguma maneira. E a gente vê como as coisas vão mudando. Tipo, nesse contexto ainda tem essa... seria nesse estudo ou nesse estudo de Cabala, né? Você vai vendo essa coisa que ele vai falar aqui, metafísica das formas intelectivas e angélicas, e muito uso de simbologia, né? Já que isso vai se desenvolvendo no meio de todo um contexto religioso. Então tem muito uso de simbologia, mas também tem essa questão da metafísica, já, tipo, hoje, atualizando no sentido de, por exemplo, essas questões do ser que se autocura a si mesmo.
E aí hoje a gente já tem pesquisa dentro do campo de ciência, dentro de universidade, né? Então, tipo, por meditação, sabe? Algumas coisas assim, é tão mais simples, só que eles vão vendo o que acontece, tipo, no campo, com os eletrodos ali, vendo como é que o cérebro responde. Algumas coisas eles descobrem que tem um movimento mais dinâmico, de multi-interconexão, tipo, uma informação uma identificação de um processo eletromagnético se manifestando uma parte do cérebro, só um lugar aparece um outro, só um lugar aparece um outro, não necessariamente uma coisa linear, né? E tipo do feedback físico que isso traz. Como exemplo simples, tipo, pegaram um grupo de indivíduos, colocaram meditando numa cidadezinha durante tantos dias com relação a acidentes, para acabar acidente de trânsito. Um mês. Durante esses dias foram reduzindo até que não teve nenhum. E mantiveram tantos períodos. Depois pararam e deixaram. Então eles foram vendo como é que essa frequência do que está se pondo para fora, ela vai interferindo nos acontecimentos. No caso desse que ele está citando, você tem essa questão, né, que eu citei rapidamente, que vai entrar nessa investigação metafísica da coisa, que ela vai, o que chama de metafísico também é meio abrangente, dependendo do que você está estudando, de trabalhar com essa coisa do não palpável e do invisível, mas também muito da questão da simbologia, no caso da Cabala, porque tem os arquétipos, tem os símbolos ali. Arquétipo não é uma palavra, não é propriedade da Cabala, né? Trabalha-se isso na psicologia, mas usaria meio que assim, o símbolo como representação para esclarecimento ou até para estímulo de impelir um padrão de comportamento mais eficiente com relação a alguma coisa, né, ou coisa nesse sentido. E por quê? Porque dentro do contexto de Deus sempre tinha isso. Diga de passagem, boa parte do que emerge, principalmente do cristianismo, né, que tem muita cultura católica, muitas imagens, que era o jeito de comunicar as pessoas menos esclarecidas e fazê-las lembrar ali dos ensinamentos que eles queriam passar. Porque os meus canais, onde eu compartilho conhecimentos, estão crescendo. As pessoas